Olá, bem-vindo, bem-vinda. Com quem você gasta o seu tempo? Com quem você gasta os seus dias, as suas horas? O nosso tempo, ele é muito precioso. Com que a gente gasta a nossa vida? Será que é com pessoas que reclamam? Com pessoas que não têm fé? As pessoas com as quais nós convivemos nos puxam para onde? Dizem que nós começamos a ficar parecidos com as 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Então, se nós convivemos com pessoas que reclamam, que falam gírias, que fazem algumas coisas e têm alguns jeitos, nós somos moldados e nós também muitas vezes moldamos algumas pessoas. Geralmente uma criança que ela vem da escola, ela vem com a gíria do amiguinho, da amiguinha, começa a falar o que o amiguinho fala, aprende aquilo. Então isso precisa ser um pisca-alerta na nossa vida. A gente precisa olhar e analisar. Sabem por que nós moldamos e somos moldados o tempo todo na nossa vida? E é muito interessante que tem alguns lugares e na conversa e na convivência com algumas pessoas que a gente começa até a sair com uma dor de cabeça, né? A gente sai meio sugado assim por aquilo que a pessoa fala, por aquilo que a pessoa faz, chega até a dar um mal-estar na gente, algumas coisas. E tem pessoas que ficam ruminando, que ficam mastigando, que ficam falando sempre daquele mesmo problema. Aí falam para um filho, aí falam daquele problema para um vizinho, ainda colocam esse problema na rede social que tem, falam da mesma coisa para 4 ou 5 pessoas. A mesma história, o mesmo problema, a mesma dificuldade. O que é um círculo vicioso mental? E resolve alguma coisa? Muitas vezes não. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu tô desabafando. E sabem que algumas vezes dá vontade assim de... Eu tenho essa vontade, né? De dar um chacoalhão assim, olha, vamos lá, acorda pra vida, muda, faz alguma coisa por ti, né? Faz alguma coisa diferente. E o nosso tempo, a nossa vida, ela é muito preciosa. E a forma como nós vivemos nesse tempo, a forma como nós olhamos algumas coisas é muito importante. E quando vê, a vida passa, já passou meio ano, já passou o dia, a gente já fica com 30, 40, 50 anos. Por isso que a pessoa fala, eu queria ter tanto 20 anos. Aí quando tem 20, eu queria ter tanto 25 para ter terminado a faculdade. Então, precisamos olhar e aproveitar o máximo da nossa vida. E nesse aproveitar o máximo, Deus ele nos dá a inteligência, Ele nos dá a sabedoria, Ele nos dá dons que precisam ser desenvolvidos e a gente precisa colocar em prática. É um exercício diário para a gente evoluir como pessoas. E as pessoas muitas vezes elas desistem muito fácil. Elas reclamam, elas dizem para elas mentem, além de mentir para outras pessoas, tem muita gente que mente para si mesmo, né? Eu não consigo. Eu não posso. Elas mesmo se desmotivam. Vamos pensar assim que cada dificuldade é um exercício para que a gente possa evoluir como pessoa, como cidadão. Eu queria desafiar você a olhar para a vida de um personagem bíblico, que é lá do início da Bíblia, do livro de Gênesis, o José. O José, aquele que foi, muitos talvez já conhecem a história, aquele que foi vendido pelos irmãos. Os irmãos primeiro queriam matar ele, né? Só que daí não tiveram coragem e disseram, não, vamos vender o José. E José então foi vendido pelos irmãos. Ele saiu do conforto da vivência da família, ele morou num país estranho,
sem amigos, sem conhecidos, sem pessoas que davam a ele carinho. Então ele passou por todas as dificuldades que você pode imaginar. Trabalho exaustivo, prisão, sem comida, sem carinho. Então assim, é muita dificuldade que José passou. Mas os sofrimentos humanos, quando bem trabalhados, tornam-se uma ferramenta que lapida a alma e estimula a sabedoria. Gente, José, com uma força interior gigantesca, ele começa tudo do zero. Começa sem família, sem amigos, sem nada, sem bens. Ele começa zerado nas suas relações. Ele não tinha nada. Todos os abandonaram. E aí a gente, quando olha para a história, né? Todos os abandonaram, menos quem? Ele tinha Deus. Deus não o abandonou. Deus tinha para ele, a gente pode dizer, provas de fé. Deus tinha para José um projeto de vida e um projeto grande de vida, mas ele precisava passar por tudo isso. E nessa passagem que José precisa enfrentar, José se torna sábio. Deus, por meio de José, faz grandes obras. José constrói uma família sólida e por onde ele passa, ele oferece a face do amor, do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Porque as pessoas fortes, elas fazem isso. Elas nunca retribuem na mesma moeda, com ódio, com vingança, com raiva, mas elas retribuem com a face de Deus, que é a face do amor, da misericórdia, da graça de Deus. E isso é tão bonito, né? E como você está vivendo o seu tempo, a sua vida, as suas provas de fé? Quais são as pessoas que estão lhe rodeando? Porque muitas vezes na vida a gente vai começar do zero. Sem família, sem amigos, sem bens, mas Deus é conosco. Como você está enfrentando as provas de vida? Como você tem administrado o seu tempo? Quais são as pessoas que você tem próximo de você? Essas pessoas estão puxando você para frente ou estão puxando você para trás? O que você acha? Reflitam sobre isso, é muito importante. Quais são as pessoas que nos rodeiam? Porque bem lá no início eu falei que nós somos moldados. E com a graça de Deus, se nós temos fé e força, nós conseguimos moldar outras pessoas. E ainda, cuidado, né? Muito cuidado, porque hoje nós vivemos numa sociedade que busca atalhos. As pessoas querem fazer o mais fácil, querem cortar caminhos, né? Querem praticidade, querem caminhos rápidos, curtos, fáceis. Não há disposição para percorrer caminhos longos, para enfrentar um discipulado, para projetos sérios e de compromisso. Quando a gente fala a palavra compromisso, as pessoas querem fugir, né? Não querem nem ouvir. Então, um longo caminho, ele vai mostrar muitas coisas. Vai mostrar o quê? Persistência, paciência, força, determinação, fidelidade. Então, no caminho, a gente vê muito daquilo que a pessoa carrega interiormente. A história conta que José, nesse caminho, ele ficou, acho que 12 anos na cadeia, né? 12 anos. Então, ali, vocês acham que foi fácil? Não. Ele poderia ter começado a adorar os deuses
lá daquela região, ter se enculturado lá, mas não, né? José, nesse meio, ele serve, ele se mantém firme, ele é paciente. E ele ainda nesse lugar, ele faz com que as pessoas prosperem. E ele sempre em meio às dificuldades vai encontrando um caminho. E ali, nisso tudo, Deus vai vendo a atitude de José, né? O seu esforço, a sua fidelidade, a sua sabedoria, né? a sua persistência. E tem pessoas que às vezes, assim, é muito triste dizer isso, mas um mês estão fazendo alguma coisa e já desistem. Já desanimam, já reclamam, já perdem a vontade, dizem que tá chato, que tá cansativo, que não é divertido, e é assustador o que a gente vê por aí, né? Falta determinação, falta caminhada de longo percurso na vida das pessoas. Então a gente pode dizer assim, ó, cada história é lapidada também pela mão de Deus e precisa nesse lapidar do nosso esforço. Nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar tempestades, e irão ter momentos que a gente vai precisar o quê? De muita paciência, de muita persistência, de muita estabilidade emocional. E são as provas da vida de cada um de nós. Mas lembrem o que Deus diz a nós, né? A gente precisa aí se refugiar na oração, na palavra, e Deus diz a nós assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos amigos e ouvintes da nossa mensagem de hoje, mãos à obra. Firme, força e vamos em frente. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo
em nós.